Enfim, meus queridos, então, como bem disse a Irani, a lei da igualdade é uma das leis naturais, lá do livro 3º do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, tá? Então, eu vou começar lendo o primeiro item e, apesar de serem poucas questões, né, um capítulo curto, eu vou me atentar e vou me concentrar muito nesse item, que é a igualdade natural. A pergunta 803 diz o seguinte: perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Quando a gente lê esse texto, fica bem claro que as desigualdades, as diferenças sociais, morais, materiais que nós vivemos não tem nada a ver com o divino, mas certamente é um reflexo do orgulho, do egoísmo e da vaidade do homem. E veja, Deus fala aqui que nós somos todos iguais. E somos. Então, o que é que nós devemos fazer para diminuir isso que a gente vê nesse nosso mundão? Tantas diferenças, tantas desigualdades. Como é que nós vamos mudar isso? Cada um de nós. Eu acredito que o primeiro ponto é a gente perceber as igualdades. O que é que, quando eu olho no outro, eu me vejo? Quais são as semelhanças? A primeira coisa é que todos nós somos seres humanos. Somos da raça humana. Somos do 4º reino nominal. Então, todos nós estamos dentro da mesma característica, enquanto espíritos encarnados nesta terra, nessa condição. Porém, gente, a nossa condição espiritual de encarnado traz aí as nossas semelhanças, como bem disse aqui no livro, com relação aos nossos sentimentos. Todos nós estamos sujeitos a termos raiva, a termos indignação, todos nós estamos sujeitos a sentir angústias, todos nós estamos sujeitos a sentir medo, a sentir alegria, a sentir paz, a sentir prazer, a sentir amor. Todos esses sentimentos são iguais e inerentes a nós enquanto espíritos encarnados nesta terra. Mas existe sim uma diferença. Essa diferença é o nosso desenvolvimento espiritual. Isso sim vai trazer a diferença entre cada um de nós. No processo evolutivo que cada um está. E é esse processo evolutivo que vai trazer para nós a condição moral e inclusive material que nós temos. Deus espera que nós, que estejamos lá nesse desenvolvimento espiritual e que estejamos talvez num degrau um pouquinho acima de consciência moral, que nós possamos estender a mão para aquele que, digamos, está um pouco atrasado na matéria. E nós, gente, se nós estamos aqui hoje, se nós estudamos esse evangelho, se nós conhecemos a doutrina, se nós nos dispomos, se nós hoje já temos um despertar de consciência, nós temos responsabilidade para ajudar,
para estender a mão ao outro, para que dentro da nossa condição nós possamos colaborar e contribuir para diminuir todas essas desigualdades que tanto nos incomoda, inclusive. E aí, como é que a gente faz isso? Basta nós pensarmos, por exemplo, nos pais quando recebem aquele bebê. Os pais que já são ali adultos, andam, falam, têm discernimento, têm condição de escolha, já tiveram uma vivência. Quando eles recebem aquele bebê, que estão ali naquela condição momentânea, mas que para se desenvolver precisam de apoio, de acolhimento, de afeto, de alguém para lhes segurar a mão e lhes ensinar, lhes apoiar a andar nas coisas básicas que o ser humano precisa. Andar, falar, educar, para que depois ele tenha, se desenvolvendo, ele possa fazer suas próprias escolhas. E a gente quer que os nossos filhos façam as melhores para que eles sejam felizes. Então, é esse olhar que nós temos que ter. E como, gente, conhecedores ou pelo menos pessoas, criaturas de Deus dispostas a conhecer o Evangelho de Jesus, a estudar esse Evangelho, a tentar segui-lo, nós temos que arregaçar as mangas para esse trabalho. Não basta nós nos comovermos, não basta nós ficarmos indignados. Nós temos que ir para o trabalho efetivo. E como diz lá a música do Ivan Lins, nós temos que dar água a quem tem sede e pão a quem tem fome. Dar roupa a quem tem frio. Efetivamente, nessas coisas materiais, nós temos que nos mover para esse acolhimento material. E nós temos que matar a sede e a fome do espírito daqueles que precisam, que são muitos, inclusive nós. Como? Levando o Evangelho de Jesus, acolhendo, ouvindo, um abraço. Sabe, quando eu falo que a gente tem que se mover, não é no sentido literal da palavra. Então veja, nós aqui, quando nós estávamos lá na outra casa, na Barra Funda, a Irani bem disse isso no dia da inauguração, as pessoas necessitadas dessas coisas materiais batiam à nossa porta. Diante do lugar que nós estamos hoje, nós temos um exercício a fazer. Nós vamos buscar. Talvez poucas pessoas venham e batam na nossa porta. Então isso nos move para que nós tenhamos uma ação de fazer. Então logo ali, alguns passos à frente, nós temos famílias que vivem ali embaixo do viaduto. Mais do que levar roupa, água e comida, nós temos que levar um olhar. Nós temos que perceber e enxergar essas pessoas. Lá quando eu disse que o nosso primeiro exercício é ver o que o outro, olhando para o outro, no que eu me identifico. Nós somos semelhantes. Então eu tenho que olhar para que eu possa despertar em mim mais do que essa indignação para diminuir essa igualdade, eu tenho que fazer. Então eu tenho que ir até aqueles que precisam, eu tenho que acolher, eu tenho que ouvir, eu tenho que falar, eu tenho que percebê-los. E Deus certamente espera de nós esse tipo de ação. De nós que estamos numa casa como essa, de nós que estudamos, que ouvimos o Evangelho, que pregamos em tantas ocasiões da nossa vida. Certamente Deus espera de nós que talvez estejamos nesse patamar de um pouquinho de consciência moral, Ele espera que nós possamos atuar para o bem e que nós possamos estender a mão para aquele que precisa. E para a gente fazer isso, a gente tem que ter esse olhar que o pai tem para o filho. Olhar aquela criatura como alguém que precisa de uma mão, de um apoio para crescer, para se desenvolver, física, moral, espiritual e emocionalmente.
aqui, nesse capítulo das leis da igualdade, fica bem claro quando diz assim, Deus diz que nós somos iguais, nós não temos diferenças. Todos vão compartilhar as mesmas dores, vão morrer da mesma maneira, no sentido de que vamos desencarnar e encarnar, mas é baseado nessas diferenças de desenvolvimento espiritual que Deus espera as nossas ações. E aí, eu queria fazer um alerta. Essas diferenças que efetivamente nós temos, que é da nossa capacidade, do nosso desenvolvimento, amadurecimento espiritual, isso não pode ser a nossa perdição. Isso tem que ser a nossa salvação. E quando que essas diferenças podem ser a nossa perdição? Gente, quando a gente começa a se achar, né? Quando a gente fala, não, mas eu sou muito sabido, eu já conheço tudo, eu sou mais bonito, eu sou mais rico, eu sou mais inteligente, olha como eu sou evoluído, eu ajudo. Quando a gente começa a se achar, quando a gente dá espaço para o orgulho, para o egoísmo e para a vaidade. E, gente, não adianta nós dizermos, não, Ivonete, eu sou uma pessoa mó legal. Essa frase mó legal não é minha, tá? Eu sou uma pessoa mó legal, eu não sou uma pessoa orgulhosa, não. Eu não sou uma pessoa vaidosa, não. Ajudo muito as pessoas. Sempre que eu posso, eu vou lá, ajudo um morador de rua. Olha, eu sou um espetáculo, eu não sou... Gente, pra você dizer que isso é o reflexo da nossa vaidade? Então, cuidado, que essa diferença é para nos fazer sermos melhores. Efetivamente na atuação, não é na divulgação. E é aí que a gente tem que se vigiar, porque nós vivemos num mundo, numa sociedade que estimula essas desigualdades, estimula essas diferenças. Principalmente através do consumo. Consumos de toda a espécie, que infelizmente enfatiza essas diferenças. Aquele que consome mais, necessário e desnecessário, abre uma diferença para aquele que não consome nem o que precisa para viver dignamente. Alguns consomem simplesmente porque querem ter mais. Outros consomem porque querem ter mais que o outro, porque querem se sobressair pela vaidade, pelo orgulho, ou palavrinhas danadas que estão ali intrínseca no ser humano. E aí, nós vamos gerando situações, vamos gerando padrões que cada vez mais amplia essa desigualdade. Padrões estéticos, porque tem que ser mais magro, mais gordo, mais alto, mais bonito, tem que estar esticadinho, não pode ter... Padrões políticos, padrões de ideologia. E isso vai gerando diferenças. Educação, saúde. E eu não estou falando só do nosso país. Eu estou falando da humanidade como um todo. Aí você vê que na educação, se o sistema público não funciona, o outro vai porque pode e paga uma escola particular. E aí essa que poderia e deveria ser para todos começa a ficar defasada e cria o quê? As desigualdades de conhecimento, de oportunidades. Então, você fala, Ivonete, mas eu não vou resolver o mundo. Pelo Deus, você tá, tô ficando preocupado, você está jogando um peso nas minhas costas. Não, nós não vamos resolver o mundo, mas nós somos um nessa humanidade. E tudo começa com um. Então nós, enquanto espíritos encarnados nessa terra, sabendo que nós não viemos aqui para passear, nós temos que fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, aquilo que eu consigo, aquilo que eu posso, aquilo que eu me disponho. Mas nós precisamos fazer. Deus quer que nós sejamos iguais. E infelizmente a sociedade, o mundo vai fazendo coisas para que a gente cada vez mais fique diferente.
e aí a desigualdade fica latente. Se Deus quer que nós sejamos iguais porque nós somos, como é que eu vou mudar esse padrão? Eu tenho que olhar o outro como um igual. Então, quando eu olho o outro, eu tenho que sair dessa condição material. Eu olho o outro, eu não preciso me apegar ao que eu estou vendo materialmente falando, nas diferenças. Porque nós temos, não é? As diferenças físicas, nós temos diferenças culturais, por conta até de regiões continentais e tudo mais. Mas quando eu olho o outro, eu não preciso olhar e ver se ele é preto ou branco, se ele é gordo ou magro, se ele é alto ou se ele é baixo, se ele é bolsonarista, se ele é lulista, se ele é Corinthians, se ele é Palmeiras. São essas coisas que nós nos atentamos, que nós devemos mudar o nosso foco. Nós temos que olhar aquela criatura, sentir aquela alma e saber que ela está sentindo uma dor ou agindo de uma maneira que talvez não seja a sua no momento, mas que você também está sujeito a ela. Então aí vem a tolerância, o olhar, a gente entender que o outro tem fragilidades, mas que nós também temos. Que talvez o outro tenha hoje ações e sentimentos que hoje você já não tem, que já não são despertados em você, mas você continua sujeito a tê-los. Demonstrá-los ou senti-los vai daquilo onde nós somos diferentes, da nossa maturidade, do nosso desenvolvimento enquanto espíritos aqui na Terra. E aí eu estava ouvindo, na verdade, uma palestra do Rossandro, né? Rossandro, de uns 2 anos atrás. E ele estava falando exatamente sobre isso, sobre essa questão da desigualdade que nós vivemos na humanidade. E ele falava assim, o quanto o ser humano é tão danado, mas tão danado, que aquilo que deveria ser um foco para trazer para nós a consciência da igualdade e semelhança, é um dos pontos na humanidade que mais traz diferenças, conflitos e guerra, que é a questão religiosa. Então, as religiões que deveriam ter aí um papel, e a gente vê que na história não foi bem assim, que deveria ter o papel de unir, trazer os pensamentos para o mesmo ideal, que é olhar o outro com amor, com caridade, na condição de todos sermos filhos de Deus. Não. As religiões enfatizam essa desigualdade, essas diferenças, as discriminações. Trouxeram aquela condição de nós acharmos que uns podem mais que os outros, ou uns são melhores que os outros. Essa palestra do Rossandro é muito, muito interessante. Depois eu deixo escrita aqui para vocês poderem ouvir. E ele também trouxe uma reflexão que eu queria partilhar aqui com vocês. Ele trouxe, eu acho, e eu sempre pensei, compartilhei desse pensamento também. Há 3 anos atrás, a humanidade passou por uma grande pandemia. Longe de ser a maior que a humanidade já teve, mas foi a que nós presenciamos. Foi a que nós estávamos lá para dizer como foi e o que ela causou. E essa pandemia, ela escancarou essas desigualdades. Ficou nítido. E aí ele menciona algo que muitos de nós vimos nas redes sociais, que diante dessa pandemia e das igualdades que ela trouxe, a gente viu lá um determinado comentário dizendo assim: nossa, que dor essa pandemia, estamos todos no mesmo barco. E aí alguém vai lá e contesta e diz assim: não, nós não estamos todos no mesmo barco. Alguns estão no iate e outros estão numa canoa furada. Aí outro vai lá e contesta e diz assim: sim,
Mas nós todos estamos vivenciando a mesma tempestade. É a mesma para todos. Aí a chuva que cai. E aí outro, mais prudente, diz: não, não é a mesma para todos. Porque muitos, inclusive nós, passamos por isso dentro da nossa casa, protegidos por um teto, tendo comida, tendo água, tendo a família. Outros passaram morando lá no seu barraco, passando todos os tipos de dificuldades. Outros, pior, embaixo de um viaduto. Não é igual, é desigual. Porque certamente a experiência, a vivência, as dores físicas, espirituais, emocionais dessas criaturas não foram iguais às nossas. Alguns de nós podem ter perdido parentes, familiares na pandemia. Muitos, pelo mundo, milhões de pessoas assim. Veja o sofrimento. E não fomos só nós que perdemos, que já tínhamos condições de estarmos na nossa casa, com o nosso alimento, com a nossa água, com a nossa família. Para viver essa dor, mas acolhida nos outros aspectos. Essas outras pessoas que viveram essa pandemia embaixo de um viaduto, morando num barraco, elas também perderam entes queridos. Então sintam o peso disso, dessa desigualdade num momento como esse. Oxalá muitas consciências foram despertadas. Muitos de nós fomos despertados diante desse chacoalhão que nós recebemos. Eu me lembro que uma colega, se não me engano aqui da casa mesmo, disse certa vez numa aula da segunda-feira que no início da pandemia nós vimos muitas consciências despertarem. Então nós vimos muitas pessoas sendo solidárias, sendo fraternas, saindo da sua zona de conforto, indo levar o alimento físico e espiritual para muitas pessoas. Mas, conforme a pandemia foi acabando, as pessoas voltaram para a sua zona de conforto. E aí eu lembro que a pessoa ainda disse: eu acho que, na verdade, a humanidade não melhorou. Eu discordo. Não importa que essa pandemia tenha despertado 1, 2, 3 pessoas. Se despertou, ela já melhorou. E eu penso da seguinte forma: nós somos o reflexo daquilo que nós dizemos. Então veja, se no meio de uma pandemia eu mudei meu olhar, eu despertei para qualquer coisa. Desde a gente perceber que nós temos coisas que nós não precisamos, que nós temos mais do que efetivamente precisamos, porque nós passamos basicamente 2 anos vestidos da maneira mais simples e confortável, usando chinelos dentro de casa. Eu preciso ter 15, 20, 30 pares de sapato? Se essa pandemia, essa desigualdade despertou em você um crescimento da sua consciência moral e espiritual, certamente quando a pandemia foi acabando, a sua postura não mudou. Aquilo veio como um aprendizado para você. Então, veja, não tem que ser uma mudança momentânea. Se nós despertamos, não é momentânea. Ela veio e despertou em nós uma consciência e não tem mais como a gente regredir, gente. E se nós despertamos, isso significa que a nossa responsabilidade aumenta. Como diz lá no Evangelho, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, veja, se nós, durante um momento tão difícil que a humanidade passou, se nós tivemos um clique, um despertar,
para o outro, para perceber, para hoje olhar para aquele que tem uma condição muito diferente da nossa, de falta de tudo. Não tem como, gente, a gente fingir que não viu. Se efetivamente isso brotou dentro de nós, isso está lá. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque, veja, eu falei ali que o que nos diferencia é o nosso desenvolvimento espiritual. Nós que estamos aqui, eu pelo menos acredito nisso, nós estamos num patamar de consciência moral e espiritual, sim. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande no seu agir perante ao outro. Cada um de nós tem uma responsabilidade de ter esse olhar de igualdade para o outro. Nós não podemos mais, gente, ficar olhando o outro e julgando pelas coisas materiais que nós enxergamos. Nós precisamos lutar com a nossa condição, que é intrínseca do ser humano, de vaidade, de orgulho, de achar que nós somos ou sabemos mais. Nós somos e sabemos mais quando nós conseguimos olhar o outro, enxergar o seu coração, enxergar uma dor, envolvê-lo, abraçá-lo, dizer uma palavra que possa ser um incentivo, que possa ser uma esperança, ir até ele, levar um pão, levar água, levar consolo. Então, veja que se nós temos aqui o Evangelho de Jesus, que tanto nos dá, eu sempre falo, andar com o Evangelho de Jesus, minha gente, não é isso aqui. Como um dia desse eu estava no metrô e tinha um senhor lá, ele estava com o Evangelho aqui. Não era esse Evangelho, mas era o Evangelho, né? Estava com ele aqui e ele estava, gente, no metrô pregando, segundo João e não sei o quê. E de manhã, gente, aqueles gritos do seu... Eu fiquei até ouvindo o que ele estava falando. Mas eu não preciso, isso no nosso pensamento, no meu pensamento, divulgar o Evangelho de Jesus não é aos gritos nem na marra. Divulgar o Evangelho de Jesus é com amor. E louvado seja que aquela criatura se dispôs a divulgar o Evangelho de Jesus, mesmo naquela condição, que é a condição dela. E louvado seja, muitas pessoas têm ouvido e quiçá uma tenha despertado, nem que seja ela própria. Mas, quando a gente fala do Evangelho, carregar o Evangelho de Jesus, é a gente efetivamente ler aqui, fora da caridade não há salvação. Não julgueis para não ser julgado, amar ao próximo como a si, e a gente no nosso dia a dia, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa faculdade para quem estuda, dentro da nossa casa, na rua com o nosso semelhante, mas que não tem laços afetivos e sanguíneos conosco nessa vivência. É que nós possamos pegar esse Evangelho e exercitá-lo efetivamente nas nossas ações e nas nossas palavras. E também nos nossos pensamentos, não é? Porque não adianta nós estarmos aqui, blá, 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 e querermos ser bonzinho, e aqui a gente está ali, né? Sabe aquela coisa? Claro, como eu falei, sempre respeitando a nossa condição. E aí, eu vou contar para vocês um caso, alguns de vocês já conhecem, mas eu vou contar só para exemplificar aqui, que há muitos anos atrás, eu já contei essa história várias vezes. Eu tinha uma colega no trabalho, hoje eu não trabalho mais com ela, ela está em outra área. Aquela criatura difícil. E ela era uma pessoa muito despojada, falava tudo o que pensava e falava até muitos palavrões na área, e aquilo me incomoda. Quem já me ouviu contando essa história? Ai, Carlos, você já cansou de ouvir, vai ouvir de novo, bem feito para você. Aí, mas, gente, aquela criatura me tirava do sério. Mas eu inspira, expira para, né, suportar. E Deus, né, bondoso como é, ele falou: não, Ivonete, você não vai trabalhar só na mesma área que ela, não. Você não disse que você é legal? Você vai trabalhar juntinho, mas bem juntinho, assim. Ela vai ser sua parceira de trabalho. Eu falei: ó, Deus, queres me testar? Testou, viu, minha gente? Testou.
E aí eu fui trabalhar com ela, exatamente dividindo a mesma atividade. Anos difíceis, porque não era fácil. Claro, né, gente? Por mais que eu possa ou tente estar numa consciência moral um pouquinho acima, nós não estamos sujeitos a todos os tipos de sentimentos, porque somos iguais, a raiva, né? A angústia, a vingança. E aí, claro, chegou um dia que eu estourei com a criatura. Fiquei muito nervosa. E eu falei, Pela, você não respeita ninguém, você fala... Ai, me senti aliviada, confesso. Não deveria, mas eu confesso que eu me senti assim. E aí o clima não ficou muito legal. E aí depois eu saí de lá, né, aliviada. Eu lembro que isso foi numa quarta-feira, na quinta eu vim no lar. E aí, minha gente, a palestra, se eu não me engano, era sobre amar o próximo como a si mesmo, um negócio assim. E aí eu fiquei com uma vergonha de mim mesma. Eu falei, nossa, meu Deus, a gente fica tanto estudando esse evangelho e a gente está ali, sujeito aos sentimentos que nos assemelham. E aí eu falei, e agora, hein? Eu tenho que pedir desculpa, mas meu coração ainda não estava pronto. E aí, deixei passar, né? Deixei trazer para mim, entendendo as minhas fragilidades enquanto espírito encarnado, e fui digerindo em mim aquela criatura. Não foi fácil. E aí a minha chefe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus entendeu que eu já tinha passado, não passado pelo teste, mas já tinha feito a experiência que ele se dispôs para mim. E aí a minha chefe achou melhor cada uma fazer outro tipo de trabalho. Graças a Deus eu não sei o quanto eu seria suportada nesse teste, seria aprovada nesse teste. E aí, há um tempo depois, aí a gente só falava bom dia, boa tarde, ela continuava me incomodando porque a postura dela era a mesma. Essa criatura ficou grávida e ela teve uma gravidez muito difícil. E durante os 3 últimos meses da gestação, ela precisou ficar afastada porque ela correu o risco de perder o bebê e tinha risco de vida. E aquilo, ali naquele momento, eu entendi o que Deus quis para mim. Porque naquele momento, eu nem lembrava mais dela, naquilo que ela me incomodava, mas eu consegui enxergar a dor que aquela mulher e aquela mãe estavam passando. E aí, durante 3 meses, com o meu mais sincero sentimento, eu já contei isso, eu passava uma mensagem para ela todos os dias, perguntando como ela estava, contando uma piada, falando de coisas adversas, para que ela pudesse, falando coisas positivas, para que ela pudesse receber aquilo que efetivamente eu estava sentindo no meu coração. Que eu estava vendo uma mulher fragilizada, com medo. E ali naquele momento eu vi nela as nossas semelhanças. Porque quando eu tive o meu primeiro filho, eu também fiquei de licença no último mês. E eu senti os mesmos sentimentos. Mas a gente não precisa passar pela mesma dor do outro para ter esse olhar da dor que ele está sentindo. Mas eu consegui naquela criatura entender as dores dela, primeiro porque eu tinha passado, e segundo porque quando Deus me pôs naquele teste, eu vi a condição dela, e quando ela passou por um momento de dor, aquela condição dela nem pesava mais, porque quando eu conversava com ela, ela não falava palavrão, ela não era aquela pessoa impetuosa, porque as fragilidades daquele ser estavam ali latentes. Então, por que eu trouxe essa historinha para vocês, que é verdade, tá, gente? Eu espero que um dia, se ela ouça essa palestra, ela não se identifique, eu acho difícil. Mas, porque é isso? Porque todos nós, por mais que nós estejamos aqui, nós estamos sujeitos a todos os tipos de sentimentos. Porque nós estamos aqui para vivê-los, para experienciá-los, para superá-los. E a gente só vai conseguir fazer esse exercício quando a gente tiver esse olhar para o nosso semelhante. Olhá-lo com o mesmo olhar como a gente se vê. Nas nossas fragilidades, nas nossas fortalezas.
nas qualidades e defeitos que todos nós temos dentro de nós. O despertar é uma questão de processo individual evolutivo de cada um. Então, se nós nos consideramos um ser com um pouquinho, eu estou repetindo muito isso, com um pouquinho mais de consciência moral, saibam, nós temos responsabilidade de ajudar, de diminuir, sim, toda essa desigualdade que nós vemos nesse mundão afora. Social, moral, material, financeira, racial. Nós temos responsabilidade. Aqui, gente, só para finalizar, tem a questão... Alguém quer falar alguma coisa? Dani, quer falar? Quer. Eu pensei que você fosse contar a nossa história. Não ia contar, que é muito pesada. Não, essa eu vou contar no outro dia, gente, porque eu vou te falar uma coisa. Só o amor constrói. Porque duas pessoas muito diferentes no mesmo objetivo e que tem que aprender a lidar com a diferença do outro para que se chegue num denominador comum, num objetivo comum, que é de passar algo de bom para o outro, a gente tem que respirar fundo para superar essas diferenças e entender, inclusive, que o diferente no outro é algo que também tem em você. Então você precisa entender para que aquilo te fortaleça. Louvado seja, só fazendo parênteses que depois eu conto, que a minha convivência com a Irani, eu era muito molenga, muito inexperiente, eu acho que para muitas coisas. E eu sempre achei que eu tinha que ser boazinha. O que é muito diferente de você ser bom e justo. Isso é no trabalho, viu, gente? Não foi aqui no lado. Não, é no trabalho, que nós tivemos uma sociedade na escolinha. E a Irani sempre foi muito boa e justa, mas muito dura na maneira de falar. E aí, lá na escolinha, ela era a bruxa má e eu era a bruxa boazinha. Né? Legal, né? Então, quando todo mundo queria fazer arte, os funcionários pediam para quem? Para a bruxa boa e besta, que era eu, né? Mas, oxalá, eu pude despertar. Eu falo isso para a Irani. Se ela me visse hoje no trabalho, ela iria falar, nossa, se eu plantei uma semente em alguém que floriu, foi essa menina. Porque eu continuo na minha essência do jeito que eu sou, mas eu consigo não ser boazinha, se for preciso ser boa e justa. Então, esse aprendizado, eu lembro que há muitos anos atrás a gente dizia, porque a Irani, às vezes, e a gente vê muitos exemplos de pessoas que são muito justas e que elas têm que ser duras na maneira de colocar para que o outro perceba. Só que nós somos muito frágeis e carentes, a gente quer alguém passando a mão na nossa cabeça. Então a gente dizia assim, a Irani é ou ame ou odeie. Porque quando ela fala duro assim, minha filha, não tem essa aí, eu vou seguir o conselho, não, a gente já fica com raiva mesmo. Mas eu recebi esse aprendizado de que o amor e a justiça, muitas vezes ele tem que ser duro. E ele certamente desperta muito mais quando você se dispõe do que quando a gente passa a mão na cabeça. E eu aprendi isso comigo e com ela. Porque quando eu passava a mão na cabeça de um funcionário, por exemplo, lá ele ia de novo repetir a mesma coisa. Então, para que nós possamos diminuir as diferenças, diminuir a desigualdade desse mundão, nós temos que nos dispor. Nós temos que perceber que nós temos que fazer algo diferente. Nós temos que nos modificar. E certamente um dia eu vou encaixar a nossa história com detalhes sórdidos. Nesse nosso desenvolvimento de amizade, desse desenvolvimento amoroso que nós temos, desse sentimento que nós temos uma pela outra, de crescimento e desenvolvimento espiritual. Que a vida nos trouxe, Deus certamente nos colocou, não por acaso, naquela experiência da escola,
Porque quando ela sonhou que tinha que abrir a escola e precisava de um sócio, e eles falaram meu nome, ela falou, vocês estão malucos. E eles não estavam malucos, estávamos nós. Então é isso, gente. A vida vai apresentando as situações e as oportunidades são muitas. Nós somos, como diz aqui no Evangelho, o trabalhador da última hora. Então nós temos que estar atentos, arregaçar as mangas e trabalhar. Esse mundão de meu Deus não pode continuar como está. Eu vou finalizar, depois vocês falem o que vocês gostariam. Apenas lendo aqui a questão 806, diz o seguinte, desigualdades sociais. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem, não de Deus. E aí continua. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Então veja, nós temos que trabalhar para colaborar, para que desapareça o quanto antes o egoísmo e o orgulho. É um trabalho árduo e demorado, mas nós, com a nossa pequena parcela, nós iremos colaborar para isso. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, queridos mentores e protetores desta nossa casa de amor, mentores e protetores de cada um de nós, nós louvamos e agradecemos por estarmos aqui hoje. Louvamos e agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que recebemos diariamente. Agradecemos, Senhor, pelo teto que nos acolhe, pela comida à nossa mesa, pela água que tomamos, que temos a todo tempo, pela roupa que vestimos, pelo nosso trabalho. Agradecemos pela nossa condição material, que nos proporciona tudo o que precisamos, tudo o que queremos. Nós louvamos e agradecemos, Senhor, por estarmos nesta vida, encarnados, neste momento, na família onde nascemos, a família que escolhemos ter. Agradecemos a todos os amigos que a vida nos trouxe, aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, aqueles que encontramos apenas de vez em quando, aqueles que há muito não vemos, aqueles que passaram em nossa vida por um instante somente. Leva, Senhor, as tuas bênçãos e a nossa gratidão. Louvado seja Deus a este corpo físico que acolhe a nossa alma no exercício de viver. Louvado seja Deus a nossa capacidade de pensar, de discernir, de fazer escolhas. Louvado seja Deus pelo dia de hoje, pela chuva que cai. Louvado seja Deus por tudo, pelo Evangelho de Jesus, que nos mostra e nos traz as possibilidades de mudarmos, de crescermos, de exercitarmos o amor de Cristo junto ao nosso semelhante. Querido Mestre Jesus, que a tua misericórdia possa ser derramada sobre o nosso planeta
sobre a nossa fauna, nossa flora, nossos rios e mares. Que a tua misericórdia, Senhor, acolha a raça humana, nos proteja, nos envolva, nos desperte para o bem, para o amor, para que nós possamos, neste processo, ir em busca, Senhor, dessa igualdade social, moral, material, e que todos nós possamos senti-lo, percebê-lo, envolvê-lo e trazê-lo para os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras e nossas ações. Que Jesus, que a nossa Mãe Maria, nos proteja e nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja, graças Senhor Jesus.